Senhor Marcos Antônio Rosa Ferreira, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. O senhor se inscreveu pelo tema nomeação de empresas privadas para atividade de fiscalização sobre o contribuinte. O senhor tem até 10 minutos para falar sobre o tema ao qual o senhor se inscreveu. Está com a palavra e faça bom uso dela. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, à mesa, aos presentes aqui nas galerias e a todos aqueles que estão assistindo de casa. Eu queria falar um pouquinho sobre a fiscalização do cidadão piracicabano que está sendo delegada a empresas privadas, está sendo delegada ao arrepio da lei, né? Então, eu gostaria de discorrer um pouquinho aqui sobre o que é o poder de polícia, né? Porque a fiscalização é um ciclo do poder de polícia. O vereador Paulo Campos, que é advogado, sabe bem disso, né? Quarto ciclo, que é um ciclo do poder de polícia que ele não é delegável enquanto fiscalização. O que pode ser delegado? Algum ato preparatório, mas este ato preparatório para a fiscalização, que só pode ser exercida pelo funcionário público, pela administração pública, ele tem que ter a designação desse ato publicada no Diário Oficial, porque é um dos 5 requisitos, né, básicos do ato administrativo. O poder de polícia está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é aquela faculdade de que dispõe o poder público, né, de restringir, limitar o uso, gozo de bens e liberdades individuais em prol da coletividade. Eu queria chamar a atenção para o parágrafo único do artigo 78, que é muito importante, que ele fala que considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Isso está lá no Código Tributário Nacional, artigo 78, parágrafo único. E aí a gente vem para a delegação do poder público. Houve um recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais, né? O recurso extraordinário 633782/2020, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, né? Esse aí é o tema de repercussão geral 532 de 2020, o relator foi o ministro Luiz Fux, né? E é uma matéria que, se é um tema de repercussão geral, ele tem que ser obedecido pelas esferas inferiores. Não é uma coisa a ser questionada pelo poder público municipal. Tem que ser obedecido. É para isso que serve, né, o Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, isso aqui está errado, vai ser feito dessa forma. E, a partir daí, as pessoas vão fazer. Então, o ato administrativo, gente, ele tem 5 requisitos básicos, né, elementares: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui em Piracicaba, algumas empresas privadas, como, por exemplo, Águas do Mirante, fazem fiscalização e não acho no Diário Oficial a nomeação do poder público, a lei que tem que ter passado por esta casa, que nomeou essa empresa para fazer a fiscalização. Mas hoje eu quero falar especificamente, né, desses carrinhos que fazem a fiscalização de trânsito. Eles estão fazendo a fiscalização de trânsito. No Código de Trânsito, lá no artigo 280, tem lá no parágrafo 2º quem são os agentes de trânsito. No parágrafo 2º, como é feita a fiscalização? É uma fiscalização presencial. Se ela não for presencial, todos os meios que forem utilizados têm que estar sendo geridos pelo servidor público, pelo agente da autoridade de trânsito, né? E lá no parágrafo 4º está dizendo quem que é o agente da autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito é o servidor público concursado, nomeado, ou o policial militar, quando designado através de um convênio. Aqui em Piracicaba, né, ou nas cidades que têm a guarda municipal com um efetivo suficiente e capacitado, pode haver essa nomeação também, mas tem que ser através de uma lei, né, ou através de um convênio, né? E aí essa empresa que fiscaliza os veículos em Piracicaba não tem nenhum tipo de nomeação, não tem nenhuma lei, apesar que, se nós olharmos aqui, né,
quando o STF diz que tem que ser uma empresa, que pode ser uma empresa jurídica, pessoa jurídica de direito privado, ela diz integrante da administração pública, indireta, isso é uma autarquia, de capital social integralmente ou, pelo menos majoritariamente, público. Nós temos uma empresa fazendo fiscalização em Piracicaba, cujo capital é integralmente privado. Ainda que fosse essa empresa de capital público, ela teria que fazer um serviço que só o Estado pode fazer em regime não concorrencial. Ou seja, ela não pode fazer administração de praças, administração de banheiro, serviço de limpeza, não pode fazer estacionamentos privados, ela teria que fazer uma função especificamente de Estado. E não é o que acontece. Nós temos o edital de fiscalização de estacionamento rotativo aqui em Piracicaba, que foi reeditado, que foi inclusive submetido à apreciação da Fazenda Pública, porque deu problema, né? E aí voltou. Só que voltou como voltou e revogaram os 2 decretos que determinavam como ia ser feita a fiscalização pelo agente de trânsito. Tem que ser feita pelo agente de trânsito. Não existe fiscalização de trânsito feita pelo particular. O que eu gostaria é que a Prefeitura, que os órgãos do Poder Executivo, as longas manos da Prefeitura, do Poder Executivo, mostrassem, inclusive para essa Casa de Leis, não para mim, porque eu já sei que não existe, mas eu queria que eles mostrassem a lei que passou por esta Casa, que os senhores e senhoras aprovaram, a nomeação da empresa privada Piracicaba Digital, para fazer, ainda que sejam os atos preparatórios do poder de polícia, do exercício do poder de polícia, né, do ciclo de poder de polícia da administração pública. Não existe, portanto, todas essas multas são ilegais. E a questão, quando eu digo de multas, as pessoas falam, como já falaram aqui nessa casa, que eu estou puxando a sardinha. Não, eu estou vindo aqui falando de lei. E eu desafio qualquer pessoa a discutir a lei, dizer que eu estou errado. Por que estou dizendo isso? Porque, por exemplo, hoje nós temos em Piracicaba, há 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos em torno de 10 a 13 milhões anuais de receita por multas. Depois que se terceirizou a fiscalização de semáforo, de radar, de vídeo monitoramento para empresas privadas, aumentou a arrecadação de 13 milhões para 30 milhões anuais. Só que, ao mesmo tempo, os 13 milhões que era para comprar viatura, que era para comprar fardamento, a Semutran mudou o fardamento. Há quase um ano não tem dinheiro para comprar fardamento para eles. 30 milhões de reais. Se os senhores pegarem lá na transparência, os senhores vão ver que tem determinadas empresas que com um nome pegaram uma licitação, com outro nome pegaram outra licitação, e esses 30 milhões que entram saem para essas empresas, para essas 4 ou 5 empresas. E os 30 milhões que deveriam entrar para a municipalidade, já que você já fiscalizou e já deu a multa, esse dinheiro tinha que ser da municipalidade, ele sai para essas empresas, pagando para essas empresas fazer um serviço que é do agente público. Ou seja, nós estamos arrecadando 3 vezes mais do que arrecadávamos e não está sobrando um centavo para manter a Semutran. Se alguém for lá no pátio da Semutran hoje, vai ver que as viaturas estão no mato, está no barro. Não tem um lugar adequado sequer para deixar as viaturas da Semutran. Os agentes não têm viaturas, não têm veículos, não têm uniforme, Mudou o uniforme da Semutran há quase um ano. Até hoje não conseguiram comprar o uniforme porque não sobra dinheiro. Dos 30 milhões que entram, dá para as empresas privadas. O que eu quero dizer, senhores e senhoras vereadores, é que esta nomeação subreptícia e ilegal da empresa privada para fazer, ainda que os atos meramente preparatórios de fiscalização de trânsito, e não são atos meramente preparatórios. Eu tenho dezenas de provas que posso ceder a qualquer um dos senhores de muito bom grado, que veículos que estão em locais que não são administrados por essa empresa estão recebendo multas. Né? Inclusive, tem uma ação que nós estamos tocando justamente nesse sentido. Então, esse serviço está sendo feito de maneira irregular, não há uma nomeação através de lei, como manda o tema de repercussão geral 532 de 2020 do STF, né? E está sendo feito de forma irregular e ilegal. Eu peço aos senhores e senhoras que, por gentileza, fiscalizem
essa atividade. Muito obrigado, presidente. Era só isso. Uma parte, Marcos. Uma parte, querido. Bom, parabenizá-lo pela sua didática, pela forma tão responsável e consciente que usa a tribuna. É necessário que outros oradores também venham a essa casa para discorrer de assuntos que entendo que é inerente dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Contudo, o senhor vem aqui e tenta alertar aquele órgão que tem a prerrogativa, a legitimidade de fiscalizar o executivo. E está trazendo todas as informações para nós. Então, penso eu, posso estar equivocado, Marcos, que se nós não tomarmos uma decisão acerca dessa matéria, acerca dessa sua fala, nós cometeremos crime de prevaricação. Penso, posso estar equivocado, de repente eu esteja equivocado. E aí, só dizer uma coisa que é muito importante também, Marcos, que Piracicaba, infelizmente, virou a indústria da multa. O senhor falou de 3 vezes, chegou a 4. Nós fizemos um levantamento que hoje arrecada quase 50 milhões por ano, Marcos, e não se tem a contrapartida, infelizmente. E atribui-se à guarda e também lá ao pessoal da Semutran várias funções que, de repente, nem tem respaldo legal para tanto. Mas fazem. Aí contratam uma empresa privada para fazer, mais um pela ordem, senhor presidente, para fazer um serviço que não lhe compete. Eles não têm respaldo legal para isso. E se essa casa não se posicionar acerca disso, Marcos, eu me uno ao senhor, caso o senhor possa me dar a possibilidade de uma conversa até fora daqui, eu acho que é até mais importante, para que a gente possa ir até Brasília. Porque existem aberrações que fazem aqui que, infelizmente, Marcos, rasga-se todos os dias a nossa Constituição Federal. Começando por essa casa, infelizmente. O mandato aqui, Marcos, era meu, querido. Postergou-se quase 50 dias para eu voltar. Só consegui voltar por conta de uma tutela antecipada. E o senhor é afeta a matéria do direito, sabe o que estou falando. Então, cerceia o direito do cidadão e daquele que é eleito pelo povo, pelo sufrágio universal. Aquele que vai à urna lá e deposita o seu voto de confiança. Teve quase 4 mil votos para estar aqui. Portanto, parabenizo o senhor vez mais aqui e que Deus possa abençoá-lo, mas Piracicaba, infelizmente, virou uma indústria da multa, e é ilegal essa empresa. É ilegal realmente. Parabéns, Marcos. Senhor presidente. Pela ordem. Eu quero aqui, respeitosamente, discordar do senhor Marcos, quando ele diz que a empresa terceirizada, ela faz a fiscalização. Ela não faz a fiscalização. Ela faz a captação de imagens e depois envia videoconferência para o agente que está lá na central da Semutran. E esse agente, então, ele, dentro da lei, ele faz ali a aplicação da multa como manda a lei que está no projeto. Então, eu acredito que o senhor Marcos ele faz uma interpretação errônea dessa lei quando ele diz que é ilegal e quando ele diz que a empresa faz a fiscalização. A empresa não faz a fiscalização. Ela não foi contratada para esse fim. Só para esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Fez uso da tribuna o senhor Marcos Antônio Rosa Ferreira. Tema: nomeação de empresas privadas para atividade de fiscalização sobre o contribuinte. Muito obrigado, senhor Marcos.